Por milênios, seres humanos contam histórias fabulosas sobre mundos perdidos, lendas de reinos escondidos. Os primeiros contos de excursões inacreditáveis para reinos e civilizações desenvolvidas apareceram em uma época que grande parte do mundo era desconhecida e tudo parecia possível. Da história de Platão sobre a Atlântida aos contos de Mandeville sobre homens com cabeça de cachorro, sociedades e mais sociedades ingeriram essas lendas sem encontrar boas razões para duvidar de sua verdade. Mesmo contos mais recentes, do século XVIII, sobreviveram e foram acreditados porque muitas partes do mundo, como a Austrália, a África, a América do Sul e a grande parte da Ásia, permaneciam em grande extensão inexploradas. Ainda em meados do século XIX, romances de locais perdidos explodiam, mesmo que tenha ficado claro que mundos dessas histórias nunca existiram. Hoje, o fascínio desses romances parece estar em baixa, mas a força atrativa dessas lendas, embora adormecida, permanece em nossos corações. Mas antes, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Conheça agora as 3 inacreditáveis cidades perdidas. Lemúria. Alvo de elaborações, hipóteses e teorias da conspiração desde a metade do século XIX, o continente perdido de Lemúria é um dos grandes mistérios guardados pelo Oceano Índico. Assim como no caso de qualquer terreno misterioso, a existência de Lemúria levou curiosos que calham de também serem cientistas a investigar sua possível veracidade ou localização. Os primeiros que se dedicaram a essa missão foram Philip Lutley Sclater, um zoologista e advogado britânico, e Ernst Haeckel, um biólogo alemão. As desconfianças dos dois surgiram das migrações de animais e humanos. Para Haeckel, existia uma espécie de gap quando se pensava no trânsito de humanos que saíam da Ásia e chegavam à África. Uma porção continental da Terra na região Lemúria, no caso, explicaria a capacidade dos humanoides de se moverem em um lugar para o outro tão distante sem ter que cruzar o oceano. Antes dele, no entanto, Sclater chegou a uma conclusão mais ou menos no mesmo caminho, por conta dos lêmures, animais que inspiraram inclusive o nome do continente desaparecido. É que, para o britânico, a diversidade desses animaizinhos era muito maior no país de Madagascar do que na África ou na Índia, o que sugeriria que eles teriam saído de um lugar e ido para outros. Na época, ambos os cientistas não foram exatamente incentivados e a ciência envolvendo a geologia estava bastante focada em outras descobertas, como a do funcionamento das placas tectônicas, por exemplo, e de como o movimento delas influenciava a forma como os continentes são atualmente distribuídos. Apesar de continuar no imaginário popular desde então, foi somente mais de um século depois, em 2013, que algumas noções de sua existência começaram a tomar forma. Naquele ano, os geologistas encontraram evidências de que de fato poderia ter existido um continente na região onde Lemúria estaria. Traços de granito foram localizados ao sul da Índia, em uma região oceânica nas direções da ilha Maurício. Mas o que isso tem a ver? Acontece que, além de granito, eles encontraram um zircão datado de 3 bilhões de anos atrás, época em que a ilha, teoricamente, ainda não existia, já que ela é datada de 2 milhões de anos e só surgiu graças à movimentação das placas tectônicas. A partir disso, os geologistas concluíram que existia, sim, uma porção enorme de terra ali muito tempo atrás, mas ela desapareceu para dentro do oceano há cerca de 84 milhões de anos. Para a tristeza de Haeckel e Sclater, no entanto, os cientistas modernos não quiseram nada como o nome de Lemúria e chamaram o continente perdido de Mauritia, em homenagem às ilhas que agora estão ali. Se Lemúria, Mauritia, era o paraíso dos lêmures descrito alguns séculos antes, não se sabe. E assim, a lenda de mais um continente perdido permanece instigando a curiosidade humana, e dessa vez com certo respaldo científico. Cibola. Os conquistadores espanhóis do século XVI procuraram as lendárias 7 cidades de ouro, como Cibola, na América do Norte, conhecidas por sua riqueza e brilho. O mito das 7 cidades de ouro originou-se por volta do ano de 1150, quando os mouros conquistaram Mérida, na Espanha. De acordo com a lenda, 7 bispos abandonaram a cidade, não só para salvar suas próprias vidas, como também para prevenir os muçulmanos de obterem relíquias sagradas religiosas. Anos depois, um boato circulou que, em uma terra distante, um local desconhecido para pessoas da época, os 7 bispos haviam fundado as cidades de Cibola e Quivira. A lenda diz que ambas enriqueceram-se muito, principalmente graças a pedras preciosas de ouro. Por isso, muitas expedições foram organizadas em busca das cidades ao longo dos séculos. Esta lenda é comparável à de Eldorado. Já que mencionamos Eldorado, o mito é um lugar cheio de ouro e esmeraldas. É a típica história sem pé nem cabeça que foi se transformando ao longo do tempo.
Tudo começou em 1536, quando uma expedição liderada pelo conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada avançou pela selva colombiana e travou contato com a nação indígena muisca. Eles teriam um ritual que enlouqueceu os europeus. Quando o novo rei era eleito, os muiscas cobriam o futuro soberano com um pó de ouro. Daí o nome Eldorado, o Dourado em espanhol. O rei, então, subia numa canoa e jogava pedras e mais pedras preciosas no meio de um lago para agradar os deuses e garantir um bom reinado. A notícia correu entre os espanhóis e com o tempo a lenda foi crescendo. O que era uma descrição de um ritual virou ora relato sobre um reino, ora sobre uma cidade onde tudo era lotado de ouro e esmeraldas, dos talheres até as ruas. Os muiscas começaram a se fragmentar após os primeiros contatos com os colonizadores espanhóis do século XVI. Os últimos vestígios da civilização foram encontrados no século XVIII. É quase certo que nunca existiu uma cidade coberta de ouro na América do Sul, mas a simples possibilidade de haver algo parecido com Eldorado mexeu com a imaginação de aventureiros por quase 500 anos. Para ter uma ideia, em pleno século XX, pelo menos 3 famosos exploradores morreram buscando a cidade, muitas vezes descrita também como o último grande refúgio do Império Inca, onde estariam guardados vários tesouros. Mas as maiores aventuras em busca dessa cidade perdida foram protagonizadas pelos exploradores espanhóis que chegaram na América do Sul no século XVI. Perdidos na selva. Em 1522, o espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada iniciou uma expedição no litoral da Colômbia que resultaria na fundação de Bogotá. Durante a aventura, ele enriqueceu pilhando ouro e esmeraldas e foi o primeiro a ter contato com a lenda de Eldorado. Também partindo de Quito, outro conquistador, Gonzalo Pizarro, resolveu só atravessar os Andes em 1540. Após um ano, ele já havia perdido 3.000 homens. Mais um ano depois, ele retornou a Quito sem achar nada, numa das expedições mais desastradas em busca do Eldorado. Mas e você? Conhece alguma outra lenda sobre cidades perdidas? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. E se você quer ver uma segunda parte desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!